Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Bom, queridos, vamos lá. Eu vou fazer, como eu disse, uma breve recapitulação, que é para a gente não perder, na memória as informações que elas são importantes, as que tivemos na aula passada, embora tenha sido uma aula introdutória, a gente falou de uma forma um pouco mais panorâmica, até misturada em algumas coisas, Alguns alunos até me chamaram depois lá no privado, falaram: professor, fiquei com dúvida disso, ficou meio confuso isso. Eu falei: não se preocupa, porque na verdade a primeira aula é essa aula panorâmica, a gente fala meio, às vezes até sem uma coisa ter conexão com a outra, de uma forma mais geral, só para a gente entender como que a gente vai caminhar, para onde a gente vai, o que a gente vai tratar. E agora sim, da segunda aula para frente, a gente vai retomando alguns pontos, se aprofundando, refletindo um pouco mais. E aí eu peço que vocês, não fiquem com dúvida, tente aqui na interação, porque às vezes a dúvida de um, o questionamento de um, às vezes não, com certeza sempre contribui para os outros, mas às vezes também é a questão do outro, e aí um fica esperando pelo outro para que pergunte e ninguém pergunta, e aí ficam com dúvida, Embora a gente tenha um canal do WhatsApp lá, para estar acompanhando vocês no meio da semana também, mas aqui seria interessante que vocês pudessem estar colocando as dúvidas à medida que elas forem surgindo, tá bom? Então vamos lá, dar uma recapitulada. Deixa eu ver se hoje eu consigo aqui, dando conta dos slides. Deixa eu ver se para. Parou? Parou? Não, parou. Agora parou. Vamos lá. Não se preocupe também, lê aqui, tá bom? Sei que para vocês é porque eu estou com duas câmeras, Então uma capta, a outra capta. As duas não conseguem captar por causa da iluminação aqui. Mas não se preocupem aqui, tá bom? Eu vou narrando para vocês, é só uma recapitulação agora também. Bom, hermenêutica, é a matéria que nós estamos estudando. Então, o termo hermenêutica vem do verbo hermeneu, quer dizer explanar, interpretar, Então, esse é o significado da hermenêutica. Vocês, de repente, conversando com alguém: eu fiz a matéria hermenêutica, então, o que quer dizer hermenêutica? Quer dizer a arte da interpretação, Fazer a explanação, a explicação de um texto. No nosso caso, textos bíblicos, Então a gente estudou aqui, aqui em Lucas capítulo 24, verso 27, essa palavra aparece interpretar, lá no original é hermeneu, tá bom? 1 Coríntios capítulo 14, verso 27, também o original é hermeneu, só que é traduzido nesse texto aí como interpretar, enquanto um está em explicar, o outro está em interpretar, ou seja, a ideia é que possa trazer a clareza, do texto. Enfim, então a hermenêutica procura descobrir o sentido da palavra do autor, O que o autor quis dizer quando ele falou isso, isso e isso. Irmãos, na verdade, eu não sei se eu dei essa informação para vocês na aula passada, introdutória, mas nós temos no Brasil, em torno de 84, 85% da população que são alfabetizadas, mas são analfabetos funcionais. Eu não sei se eu passei para vocês essa informação. Então, acho que sim, Sim, irmã Mônica? Então, olha só, para a gente entender que não é uma coisa simples, eu leio e entendo. Não, eu não leio e entendo, eu preciso fazer a interpretação do que eu li. É português, eu sei aquela palavra, mas o texto, os argumentos, a construção de quem escreveu, eu preciso saber de fato o que ele estava tentando comunicar naquele texto. Então, isso é importante a gente entender, e principalmente quando a gente fala de Bíblia, que é uma complexidade absurda. A gente está falando de um autor, a gente está falando de 40 autores aproximadamente, que é o que a Bíblia tem. A Bíblia não é um livro, é uma coleção de 66 livros. Ela não foi originalmente escrita no português, em duas línguas que hoje são mortas, a gente chama de língua morta, ou seja, que não é usada. Fala, André, mas na Grécia não é falado grego? Sim, mas não é esse grego que foi escrito no Novo Testamento. O grego que se fala na Grécia hoje é outro grego, Para a gente entender, nós na história tivemos 5 gregos. Então, o grego formativo,
lá pelos anos 900, anos 600 aproximadamente, antes de Cristo. O grego clássico dos filósofos, né? Tal, Aristóteles, Platão, naquele tempo. Tivemos o grego, esse no ano 300 já, o grego koiné quer dizer comum, que era nos tempos de Jesus, que foi escrito a Bíblia. Tivemos depois o grego bizantino, lá para os anos, já da nossa era aqui, 900 e pouco, estou ruim daqui das datas, 900 e pouco. E hoje nós temos o grego moderno, que é o grego que se fala na Grécia. Então, por exemplo, o grego hoje, para estudar ou para ler o Novo Testamento no original grego, ele também tem que estudar o grego, entendeu? Porque não é a mesma, as expressões elas são diferentes. É só a gente pegar o português de Portugal e o português do Brasil, né? Até, de repente, você tem a mesma palavra, mas o significado da palavra não é o mesmo, né? Teve até um comercial aí fazendo uma brincadeira, comercial de escola de idiomas, né? Onde o rapaz encontrava uma moça lá em Portugal, um brasileiro, né? Encontrava lá em Portugal uma moça portuguesa e conversando com ela, né? Vejo que estás embaraçada. E a moça batendo nele, né? Porque embaraçada quer dizer, vejo que estás grávida. Então percebe, a palavra é a mesma, mas o sentido é outro, né, irmãos? Nessa brincadeira a gente entende que de fato nós precisamos ter muita cautela quando nós vamos estudar a Bíblia e afirmamos no texto muitas vezes aquilo que o autor, quando escreveu, não tinha a intenção de comunicar. Ou seja, nós estamos dando um significado para a Bíblia que ela não tem. É grave por quê? Porque nós estamos afirmando que Deus disse uma coisa que ele não disse. E, consequentemente, Deus não tem compromisso algum do que eu falo se Ele não disse, né? Então, é muito grave isso. Vamos lá. Então, a gente falou sobre aquela, lembra? Maçã de ouro em salva de prata, só para dar um exemplo aí, né? Bem simples mesmo. Mas como é só uma recapitulação, deixa eu ir ligeirinho aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Parei. Ó, a gente falou também sobre a hermenêutica e exegese, né? Como eu falei, acho que não está para vocês enxergarem, aí, mas eu vou narrando aqui, ó. Hermenêutica e exegese. Hermenêutica, na ilustração aqui, é como um livro de receitas, ou seja, traz as regras, né? A hermenêutica traz as regras. A exegese seria como a preparação, então, do bolo, tá? Enquanto a hermenêutica traz a receita de como fazer, a exegese, né, traz aqui como eu preparo isso, ou seja, a extração dos termos. E a exposição, ou seja, que é a própria pregação, seria a entrega do bolo para alguém, né? Então eu estudo, eu pesquiso, né, com as regras que a gente vai ainda aprender, e aí eu prego. Então muitas pessoas querem pregar sem antes terem estudado segundo as regras, interpretado corretamente e já querem expor. Mas vão expor o quê? Aquilo que nem sempre é, como a gente disse, é o que de fato está no texto. Aí fica muito complicado, né, irmãos? Então, a tarefa de pregar a palavra, principalmente nós que temos a oportunidade de pregar assim para a igreja, né? Pregar mesmo para um público, tendo como sendo uma referência, porque as pessoas acreditam naquilo que a gente fala a respeito do Evangelho. Né, irmãos? Acreditam, se alguém está num púlpito de igreja com microfone, ou se uma pessoa está conversando com um cristão, a pessoa acredita que aquilo que ela está falando, aquilo de fato é verdade, é a palavra de Deus, né? Então as pessoas de fato, elas acreditam. E aí olha a responsabilidade que nós temos quando nós falamos, declaramos alguma coisa a respeito de Deus. Não é só uma questão pessoal que pode me prejudicar, pode prejudicar as pessoas. Não só nesta vida, pior ainda, para a eternidade, que é infinitamente muito mais grave, né? Por exemplo, estive lá, né, irmãos, aí na cena, outro domingo pregando. Então, minha responsabilidade, tinha um bocado de gente lá. E eu falei um monte de coisa. E aquelas pessoas, com certeza, acho que acreditaram em tudo, quase tudo que eu falei ali. Não sei, né? Guardaram no coração, né? De repente, algumas foram alimentadas na sua esperança, na sua fé, enfim, e estão carregando na sua alma as palavras que eu falei lá como sendo verdade de fato. E se não forem? E se eu falei bobagem? E se eu falei coisa que Deus não disse na sua palavra? Percebam que coisa complicada.
né? Por isso que pregar, assim, algumas pessoas estão totalmente equivocadas, né? Quando querem pregar, tem um desejo, eu quero pregar no púlpito, eu quero ensinar. Irmãos, é uma responsabilidade absurda, né? Então vamos lá. A palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico e é contrária à exegese, é o que nós falamos aqui, ó. É contrária à exegese. São palavrinhas às vezes meio complicado, né? Mas exegese é o correto, quer dizer extrair. Exegese é o errado, quer dizer colocar. Tá certo? Então, que é impor significado ao texto bíblico ou interpretação de um texto atribuindo ideias do próprio leitor. Então, sou eu que estou atribuindo, não estou tirando, né, aí da ideia do autor. Então, isso é muito perigoso. Que é essa figura aqui, ó, né, que nós falamos. Deixa eu ver se eu isso, ó. Então, para exemplificar, tá vendo? Exegese é o correto, onde nós extraímos aqui, ó, do texto bíblico, né? E aí trazemos a nossa compreensão, que é o contrário, que é o errado, do exegese, que é tiramos da nossa imaginação fértil e aí declaramos aquilo que não está no texto, não existe no texto, e quando não existe nenhum texto, né? Como eu fiz a brincadeira com vocês aí, dizendo que tem pessoas que declaram, por exemplo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que a gente ora, irmãos? Vocês lembram? Vocês querem abrir o microfone? Abra o microfone rapidinho. Bora lá, vamos ver só para a gente não dormir. Bora abrir o microfone que eu queria que vocês me ajudassem agora na aula. Isso, vamos lá. Vamos testar aí se tá o áudio certinho. Não é possível que vocês não vão... Não precisa nem pegar a Bíblia, viu? Não precisa pegar a Bíblia não. Acho que isso aí está na memória de vocês. Vocês conseguem comigo orar o Pai Nosso? Vamos lá? No 3, eu conto 3 e vocês começam, tá bom? Vamos lá, naquele coral, hein? Então, 1, 2, 3. Pai Nosso. Bora, meu povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade. Eita, calma aí, não, esse negócio está muito desorganizado. Isso aqui está muito desorganizado. Nós vamos ter... Calma que a gente... Calma. Perdoai as nossas ofensas. Calma. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora engrenou. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Calma, meu povo. Vocês agora se... Mas uma coisa. Calma que eu acho que travou um, o outro foi na frente, usaram versão diferente, né, que a gente tem na memória. Mas vamos começar de novo, vamos devagarzinho, todos juntos, tá? Não fique dublando não, porque tem uns que dubla, fica assim, ó, e não sai som nenhum, fica dublando, eu sei, vocês estão falando não. Que eu quero destacar o comecinho, tá bom? Então vamos de novo lá no 1, 2, 3. Pai nosso, que estás no céu. Estás no céu. Isso. Santificado seja o teu nome. Sim. Venha a nós o teu reino. Sim. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Isso, ou dívidas, tanto faz. Assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Isso. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Pois teu o poder, o reino e a glória. Amém. Olha só, será que o que nós falamos aqui, que deve ser talvez, com certeza, né, a oração mais conhecida do mundo. Quem é crente, quem não é crente, com certeza sabe aí, se não todo, mas quase todo, essa oração ensinada por Jesus aí, né? Que é a conhecida oração do Pai Nosso. E agora eu pergunto, será que nós, puxando da memória agora, nós falamos alguma coisa que não está no texto? Olha só. Fala, não sei, André, então vamos ver. Vamos para o texto. Mesmo que seja um texto que a gente, assim, o que está na nossa memória, que a gente fala, não, isso aqui eu sei, de cor e salteado, não é? Mas vamos pegar o texto, Mateus capítulo de número 6, vamos lá, ver se nós acrescentamos alguma coisa, nós tiramos alguma coisa, capítulo de número 6, né, do Evangelho de Mateus, versículo de número 9 em diante.
E aí, amados, ó, fica uma observação, né? Tentem prestar atenção aqui, ó, no que eu estou dizendo. Fica uma observação. Independente das versões que nós temos da Bíblia, porque de repente tem esse negócio, né? Essa versão antiga, né? Voz, né? E tal, aquela coisa toda. E às vezes tem uma linguagem mais simples, né? Vocês, em vez de vós. Mas não é questão, não leiam, não leiam, não leiam. Só tentem escutar e olhar para mim aqui, ó. Tente olhar aqui para mim, por gentileza. Não leiam agora, não leiam, Mônica. Olha aqui, ó, no meio da minha sobrancelha. Tente enxergar onde ela se divide, ó. Enquanto vocês não enxergarem onde ela se divide, fica olhando aqui, ó, na minha sobrancelha. Olha aqui, presta atenção. O que acontece? Às vezes, tem a questão da versão, né? Então, tem versão que é a linguagem mais próxima da gente, né? Em vez de falar vós, por exemplo, tem vocês, né? Perdoai as nossas dívidas, às vezes tem ofensas. Então, independente dessas versões, nenhuma delas vai ter essa palavrinha que nós acrescentamos aqui. E que, irmãos, 99% das pessoas, pastores, gente antiga de igreja, pregador, eles vão falar dessa forma como nós falamos. Eu vou falar o porquê que eles falam assim, qual é o motivo, tá certo? Mas a questão é, não está escrito assim. Aí talvez venha a pergunta, André, mas isso só faz a diferença? Uma palavrinha de 3 letras? Será que vai fazer a diferença? E a gente vai ver que faz sim, porque a gente está acrescentando uma informação que não é o texto, a fala, né? No caso de Jesus aqui, do orador, quem falou, não falou com essa palavra, pode ser pequenininha, pode ser uma vírgula, pode ser um artigo, pode ter um A lá, um O, mas se não estava na fala original do autor, pode sim fazer toda a diferença e mudar o sentido. É o que nós vamos ver aqui, que uma vírgula, a gente pode mudar todo o sentido de uma palavra. Então vamos lá, ó. Verso 9 do capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Como nós falamos, venha a nós o teu reino. Pode perceber, se você ouvir qualquer um orar o Pai Nosso, preste atenção. Possivelmente ele vai falar, venha a nós o teu reino, mas não é o que está escrito, independente da versão. Por quê, amados? Porque tem um sentido. Capítulo 17 de Lucas, verso de número 20, verso de número 21, capítulo 17 de Lucas, verso 20 e verso 21. Jesus, ele diz o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior, de forma humana, tá certo? Vocês não digam que o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês, ou está entre vós, né? Dependendo da versão. Ou seja, Jesus está ensinando que o reino de Deus, a nós, ele já veio. Nós não oramos, venha a nós o teu reino, porque ele já veio. Então Jesus não ensinou para que a gente orasse ao Pai para que o seu reino viesse a nós, porque esse reino a nós já veio. Quando nós aceitamos a Cristo, esse reino de Deus, ele já é uma realidade nossa. Então percebe, porque senão a gente vai ter contradições nas falas do próprio Jesus, inclusive, falando em Mateus e depois falando lá em Lucas, e não há contradição. Então percebe que a gente acrescentou que vem a nós e não está escrito isso? E se não está escrito isso, a gente não pode declarar uma coisa que não está escrito. Não é nem que nós interpretamos equivocadamente, não é nem que nós tivemos uma informação que não foi correta, nós estamos acrescentando algo. Olha como é grave, né, irmãos? Eu fiz isso, pequei, vou para o inferno. Não, a questão não é essa. Mas a gente compreende de uma forma equivocada porque a gente está trazendo informação que não tem no texto. Não é nem questão de interpretação. Então, por exemplo, lá, não cai uma folha de árvore sem Deus permitir. Quantas pessoas já declararam isso, afirmaram isso em pregação e tudo mais? Eu pergunto, onde está no texto bíblico, onde está na Bíblia esse texto bíblico? Simplesmente não existe, né? Outro versículo, lá tem, irmãos, tem dezenas de versículos não, né? Dezenas de fala que as pessoas declaram como se fossem versículos bíblicos e simplesmente não existe na Bíblia. A gente chama de falácias, tá certo? Essa questão da teologia popular que a gente chama, né? Você ouve aqui, repete ali e isso vai virando um efeito dominó. Então se fala um monte de todo mundo falando a mesma coisa. Quando você vai ver a origem, vou fazer aqui uma brincadeira com vocês só para a gente entender isso, tá?
A gente não tem ditados populares, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem essas coisas, né? Isso aqui rapaz, é a cara do pai cuspido e escarrado. Já ouviram esse ditado, não? É a cara do pai cuspido e escarrado? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, tal. Não tem essas, né? Só que quando a gente vai estudar esses ditados populares, eles estão errados na fala. Por exemplo, o ditado original, né? Esse menino é a cara do pai cuspido e escarrado. Isso tem sentido, irmãos? É a cara do pai cuspido e escarrado. Olha só como era no original, né? Quem criou esse adágio? Esse é a cara do pai esculpido e encarnado. É a cara do pai esculpido e encarnado. Veja só, né? Então o outro lá que diz assim: batatinha como nasce, espalha a rama pelo chão. Não é esparrama, espalha a rama pelo chão. Irmãos, são tantos outros que nós poderíamos falar que outro aqui que não faz sentido nenhum. Nossa, como que é? Cor de burro quando foge. As varoas, que se importam muito, né, com a estética. Tá nada errado, tá tudo certo. Mas assim, qual é a cor do burro quando ele foge? Você tem algum vestido que é de cor de burro quando foge? Não existe, né? Qual é a cor do burro quando ele foge? Porque a fala não era essa, né? Eu corro de burro quando ele foge. Entendeu? Eu corro do burro quando ele foge, porque o burro é bravo mesmo. Perceberam, irmãos, que a gente vai modificando as coisas e quando vai ver no original, lá na raiz, não tem nada a ver? Porque essa questão, as pessoas ouvem aqui e repassam, porque acreditam que as outras falaram a coisa correta e elas repassam, não investigam. É igual as fake news que nós temos hoje, que virou até crime, né? Tão grave que porque você passar notícia falsa é grave. Isso pode afetar a vida de muitas pessoas. Então também é grave a gente passar uma notícia de Deus falsificada, adulterada, distorcida, da mesma forma, só para a gente entender, tá bom? Então só para... Eita, meu Deus, é uma recapitulação, né? Eu estou querendo aqui dar uma aula. Não, vamos lá, vamos para frente aqui para a gente ver se consegue, tá? Será que vai? Vai, vamos lá. Só para falar o que é sentido e significado, aqui eu vou rapidinho mesmo, tá? Sentido, né, é uma coisa, significado é outra. Temos que procurar saber qual o sentido que há no texto e o significado que ele tem para nós. Ou seja, o que é o sentido do texto? O que aquele texto quis dizer com aquele primeiro público. O que o autor quis comunicar para aquele primeiro público. Primeira coisa, ao lermos qualquer texto bíblico, nós precisamos estudar, investigar, pesquisar sobre o que o texto, na época, para quem foi dirigido, quis comunicar. O que o fulano de tal aqui, de repente lá vai o Isaías, o que Isaías, nesse texto aqui, quis comunicar para aquele povo naquela época. Descobrimos então isso? Tudo bem, é a primeira coisa a ser feita. Depois a gente faz a segunda pergunta: qual o significado que tem para mim hoje, século 21, Brasil, essa realidade? O que se aplica a mim? Porque tem coisas que só se aplicava a eles. Porque a gente não acredita, irmãos, que tudo que está escrito na Bíblia como ordem serve para nós em todo o tempo. Nós não acreditamos nisso. Vou dar um exemplo. Isaías eu preciso brincar com vocês, trazer coisas assim aparentemente engraçadas, só para chamar a atenção de vocês, mas para falar de coisas sérias, tá? Mesmo porque vocês dormem, né, irmão? Ficar 1h30 aqui me ouvindo, né? Então eu preciso dar uma dinâmica aqui, tá? Mas é muito sério. Deus disse para Isaías o seguinte: Isaías, você vai andar 1 ano com as nádegas de fora. Tá vendo? Causou estranheza, né, irmã Michele? Tá vendo? Vocês nunca leram isso não? Na Bíblia? Não. Tá escrito lá. Depois só me chamar no zap que eu passo o texto lá. Isaías teve essa ordem de Deus. A gente não acredita que isso é uma ordem literal para todos os cristãos em todo o tempo, né? Nós não acreditamos nisso. Claro que não. Isso aqui serviu para Isaías e só para Isaías naquele tempo. Ainda mais uma ordem. Deus deu uma ordem a Jeremias, se não me falha a memória, para que no luto da esposa dele, olha só,
Deus disse para ele de manhã, na parte da manhã, eu vou tirar o desejo dos seus olhos, ou seja, sua esposa vai morrer, e você não vai ter o direito de ter o luto público. Olha só, uma ordem, mas isso é uma ordem para todos os cristãos, que a gente não tem o direito de chorar pelos nossos mortos? Claro que não. Outra, acho que foi também para, esses profetas sofriam demais, meu Deus do céu, hoje o povo quer ser profeta, né, profeta, soubesse o que é ser profeta bíblico, nunca queria. E o que acontece? Foi para Jeremias também, se não me falha a memória, disse para que ele devesse estar comendo esterco, fezes. Tudo isso tinha um simbolismo, uma representação. Deus estava usando a vida do profeta para comunicar com aquela nação de Israel. Então tudo isso era simbólico, tinha lá sua pedagogia e os porquê. Deus disse assim, você vai comer fezes. Aí Jeremias até falou, não senhor, calma aí, fezes não, pode ser esterco de animal, porque fezes humana não dá. Ele ainda negociou com Deus lá, entre aspas, né? Deus disse, tá bom, come então aí fezes de esterco, né? Fezes animais. Então, a gente não acredita que essas ordens dadas a Deus naquele tempo, para aquela pessoa, numa ocasião específica, seja uma regra para todos os cristãos. Então a gente precisa identificar, irmãos, no texto, quais são as ordens de Deus e para que elas possam ter para nós um sentido, um significado, porque teve um sentido, né, para aquele povo. Para aquele povo muitas vezes foi literal, para nós não. Nós não acreditamos que o Antigo Testamento, por exemplo, é uma regra para reger os nossos comportamentos. Porque se fosse, eu teria que ainda sacrificar animais, eu teria que guardar dias como se fosse sagrado, eu teria que adorar a Deus somente no templo lá em Jerusalém, né? Eu teria que me abster de alguns alimentos, que alguns alimentos eles são imundos e outros não. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a palavra de Deus ela é complexa nesse sentido? Principalmente, irmãos, Antigo Testamento. Quando a gente ouve, lê, vai pregar no Antigo Testamento, nós precisamos ter muito cuidado para não declarar, afirmar que Deus está exigindo isso ou aquilo, né, para os crentes de hoje, tá certo? Que muitas vezes não tem nada a ver conosco hoje, porque foi uma antiga aliança. Teve uma pedagogia, tem uma pedagogia, melhor dizendo, teve um significado e um porquê dentro da cultura, dentro da história, dentro de uma aliança com Deus, né, de Deus com aquele povo? Sim, lá sim. Vivemos em uma nova aliança, é o Novo Testamento, baseado no sangue de Cristo. A graça de Deus é o que rege tudo isso. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente no Antigo Testamento, a gente lê, pregar em cima do Antigo Testamento, a gente sempre precisa fazer o link com o Novo Testamento, tá? Sempre. Pregou no Antigo Testamento, se for aplicar, né, que a gente vai ver que tem a observação, a interpretação e a aplicação do texto. Então quem for pregar, ensinar, pode ser até numa conversa, num discipulado, mas é o mesmo exercício, porque você está colocando a palavra de Deus de uma maneira a ser vivida na vida da outra pessoa. A gente não passa informação teórica, teológica, né? O final das contas é que todos apliquem aquele ensino à sua vida real, na relação, no dia a dia, tá bom? Então bora lá, correr um pouquinho aqui, vamos ver se a gente consegue sentido e significado. Ah tá, aqui a gente começa a mesma aula de hoje, tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a iluminação para vocês enxergarem alguma coisa lá. Não tá para ver legal aí não, né? A figura que tá lá, estão enxergando? É como se fosse assim, ó, um círculo, né? Ó, um círculo aqui, outro círculo maior, tá bom? Então é mais ou menos isso aqui. A figura eu mandei no grupo, né? Tá no grupo essa figura aí, esse slide, tá? Mas aqui eu acho que dá, não dá mais ou menos? Só para entender assim, que é passo a passo, ó, tá? Isso, irmã Michele acho que tá abrindo ali, né? É isso, amada? Tá? Então só para vocês terem ideia, a irmã Mônica está no grupo lá, mas aqui ó, depois vocês dão uma olhada lá, tá? Ó, tem um círculo, aí depois outro círculo maior, outro maior. Isso aqui quer dizer que é um passo a passo, tá? Irmãos, são regras. Primeiro, fala assim, André, mas não são regras que não tem nada a ver? Tipo assim, uma teoria, né? Igual aqueles manuais, tem os manuais que a gente compra um eletrodoméstico, ou compra alguma coisa, ou um móvel que a gente vai montar, tem um monte de regra lá, né? Às vezes aquelas regras não são assim dispensáveis. Fala, não, eu consigo montar isso aqui, monto certo, tá tudo certinho e não precisei de seguir todas aquelas regras à risca. Sim,
aquilo lá sim. Mas quando se fala da palavra de Deus, essas regras, elas são fundamentais, elas são indispensáveis e elas têm que seguir o passo a passo, a sequência inclusive, tá, irmãos? A sequência é algo muito importante. Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada, como eu falei tudo meio assim, misturado, né? Então, de fato, eu não lembro, por isso que talvez eu estou repetindo algumas coisas. Mas olha só, eu tinha uma professora de matemática, acho, né? Foi esse o exemplo que eu dei. Uma professora de matemática, ela brincava comigo, era punk, né? Professora punk, isso aí a gente não esquece nunca na vida, né? Pode ter sido lá no primário. Uma professora punk, cabelo vermelho, coturno, então é uma figura exótica, mas muita gente boa, excelente profissional, inclusive. E ela brincava comigo, ela falava: André, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu falei: o que, professora? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu falei: não entendi nada. Ela falou: a ordem dos fatores não altera o produto, André. Me ensinando a matemática, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto final. Só que, no caso da teologia, irmão, da palavra de Deus, a ordem, ela vai alterar sim. Então a gente tem a ordem adequada. A gente vai ver, a gente observa, a gente interpreta e a gente aplica. Se eu quiser aplicar sem interpretar primeiro, eu vou cometer um erro muito grande. Se eu quiser interpretar sem observar primeiro, possivelmente também eu vou errar no final das contas. Então a gente vai perceber que essas regras, elas têm sua sequência, essas regras são fundamentais e elas fazem todo sentido. Fala: André, que negócio assim meio burocrático. Não, a gente vai aplicar, eu vou passar as regras e eu vou fazer o exercício com vocês, eu vou pegar o texto aqui, ó, vamos aplicar essa regra que nós aprendemos, vocês vão falar: nossa, é verdade, faz todo sentido, tá bom? Então vamos lá. Quando nós lemos um texto, qualquer texto da Bíblia, a gente vai ler, fazer a leitura. Primeira coisa que a gente faz, a gente lê. Pô, André, óbvio, né? Óbvio que a gente lê. Calma, não é tão óbvio assim. Isso a gente chama de observação. Então, a gente observa primeiro. O que é observação? Leitura. Como essa leitura deve ser feita? Respeitando as regras de gramática. Ó, que está escrito aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Começamos com a gramática básica. Irmão, isso aqui na minha terra dizer é o beabá, é o mobral, é o simples, é o mais básico possível, tá? Gramática básica. O que é gramática básica? Você lê respeitando pontos e vírgulas. Vamos pegar o texto bíblico? Vamos lá? Isaías, capítulo de número 57, versículo de número 20. Isaías 57, 20.